Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Faz um tempinho que a gente não se vê. Eu pedi ao pastor, ele pediu para passar uma palavra, eu fiz por escrito e depois eu vi que era por vídeo. Então eu vou estar lendo a palavra que eu escrevi e vou estar comentando com vocês. A palavra que eu dei é uma palavra muito relacionada com a pandemia. Tanto que o título que eu dei para essa palavra é Pandemia na Babilônia. Ao passar por esse período de pandemia, muitos pensam nela como um ato de Deus, considerando que este seja um ato maior, já que o que acontece passa pelo Criador, seria um ato de conserto ou de punição. Se a gente pensar, todo ato é ato de Deus. Então a gente falar que isso é um ato de Deus, não é, é mais um. Só que a gente tem que entender se é para conserto da gente ou para punição. No meu caso, eu penso que sejam os dois. Quando resolvo pegar a Bíblia e me situar em um caso parecido, me achei ao ver o livro de Daniel. Mas ao contrário dos que, quando vem Daniel, apenas na cova dos leões, me vi todo o quadro, chegando à história dos três amigos de Daniel, que ficaram com na Babilônia: Mesaque, Sidraque e Abednego. Agora vocês vão pensar, o que tem a ver Daniel com a pandemia? Tá? Eu vou estar comentando sobre isso. Quando a Babilônia foi invadiu Israel, a parte do norte já tinha desaparecido, só restava um pequeno reino, chamado Reino de Judá, que tinha as tribos de Benjamim e a tribo de Judá. E já era um pessoal, o último rei, ele já não estava mais preocupado em adorar o Senhor. Ele adorava vários deuses, só que tinha sacrificado filhos no fogo, então era Moloque, então era uma bagunça. E apesar de você falar assim, mas não tinha ninguém que abria a boca? Sim, tinha muitos que abriam a boca. Principalmente profetas. Tinha o final da profecia de Isaías, e tinha também, principalmente, o profeta Jeremias, que previu que a Babilônia estaria invadindo Judá. Muito bem. Esse povo foi colocado, gente, quando Nabucodonosor invadiu Judá, ele colocou o povo em uma liberdade controlada. O povo podia comerciar se tivesse apoio da Babilônia. O povo podia sair, viajar se tivesse autorização dos governantes da Babilônia e assim por diante. Então tinha uma liberdade controlada. A mesma liberdade controlada, que se você pensar, lógico, nos diversas proporções, a mesma liberdade controlada que você está tendo hoje. Para sair, você tem que ter máscara. Então eu estava falando, para sair você tem que ter máscara. Para você entrar numa loja, você tem que às vezes pegar uma fila. Porque não pode ter aglomeração. Então é isso que a gente chama de liberdade controlada. Você pode ir? Pode. Mas você tem que seguir uns padrões mais rígidos. Né? Então esse povo foi colocar só uma liberdade controlada por Nabucodonosor, que é na Babilônia. E foi tirada principalmente muito da força de trabalho. Por quê? Porque boa parte toda a parte de Judá foi devastada. Boa parte dos agricultores foram levados para a Babilônia. Boa parte dos comerciantes foram taxados de um jeito que perderam quase tudo. Se você pensar bem, muita coisa é muito parecido. A única diferença principal entre aquela época e essa é que naquela época veio o vírus da China. Nessa época veio o vírus da China. Naquela época veio um general da Babilônia. Então, Deus usou de ferramentas tanto numa época como de outra, mas foi o mesmo tipo de ferramenta para cuidar e consertar um povo que tinha virado as costas. Você pode falar, eu não virei as costas para Deus. Se você disser que você está seguindo seriamente a palavra de Deus, ponto a ponto, sem falhar nenhum ponto, então, amigo, eu te desejo boa noite, desliga esse vídeo. Agora, se você que está procurando acertar, Continuando, se você é quem eu, então vamos continuar pensando. Tanto a economia de Judá, como a economia de todo mundo, inclusive, está complicada. Está muito complicada. Ou nós voltamos a trabalhar, ou nós vamos quebrar.
Agora, toda essa limitação é um jeito de a gente começar a pensar e voltar a si mesmo e ver o que nós estamos falando de errado. Ó, vamos ver, o povo é lembrado por voltar, por exemplo, o povo é lembrado, gente, né, por Deus, por quê? Você pensa assim, pô, é punitivo isso aí? Vamos analisar um pouco. Olha o que nós estamos fazendo. Por aquele tempo, ó, o Daniel, quando foi para a Babilônia, ele foi submetido, para se manter na palavra do Senhor, a uma alimentação correta, à base de legumes. E ficou mais forte, mais robusto. E resplandeceu perante o rei da Babilônia, através da sua ação, ele e seus 3 amigos. Nós aqui fomos obrigados a fazer coisas que nós fazemos todo dia. O quê? Lavar as mãos. Passar o álcool é uma coisa a mais, mas o simples lavar a mão, se toda hora que eu viesse na rua lavasse a mão, talvez não tivesse nesse ponto. Se repararmos, há um paralelismo muito interessante. Então Deus fez voltar o simples para a gente começar a ver o simples de atitudes e ver o simples da nossa alma. Muito bem, né? Então o que acontece? Além disso, agora, se nós pensarmos aqui, ó, o povo, nós tivemos que pegar e chegar a um ponto, como Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, gente, será que eles pegaram, resolveram recusar adorar um ídolo? Será que para manter-se fiel a Deus? Por que nós estamos presos em casa? Justamente, gente, para nós voltarmos a fazer coisas assim. Nós estamos pegando, revendo aqui, ó, nós estamos pegando, vou aqui, ó, o povo confinado ao cativeiro na Babilônia voltou a cultuar o verdadeiro Deus em comunidades que eles estavam dispersos. Nós pegamos, gente, em casa, nós estamos voltando a ler a palavra, ouvir a palavra na internet e procurar comunhão por celulares. Às vezes, gente, a gente está sempre assim, dificilmente, eu tive uma época na igreja que eu falava, quando tinha o máximo mais importante, era a mensagem, ou chama torpedo, eu falava todo dia com os irmãos. Eu fiquei 3 meses, pelo menos eu falava com um irmão por semana, um irmão por dia, às vezes 3 irmãos por dia. E hoje em dia, é muito raro. Então isso aqui forçou a gente ver como é importante a comunhão. Vou ler uma parte que eu escrevi. Isto, apesar de ser uma lei, para se tornar alerta, o povo foi provado, através dos amigos de Daniel, a serem jogados em uma fornalha por se recusarem a adorar um ídolo. Será que estamos prontos para recusar adorar ídolos que surgirão nessa pandemia? Que ídolos seriam esses? Drogas salvadoras, incentivos do governo, promoções em lojas, salvadores da pátria. Será que nós vamos pegar, vamos falar assim, isso não é tão importante, se não tem coisas mais importantes? Ó, os três, na época da Babilônia, viram o ídolo do rei, que ele obrigou todo mundo a se ajoelhar perante ele, o rei Nabucodonosor. Eles se recusaram e resistiram para não regar a adoração dos pais dele. Eles seguiram uma coisa até que está muito em voga na igreja, através de um livro que foi promovido, que é até que nada mais importe. Eles chegaram até nisso. Né? O que vai lembrar é que eles tornam marcos uma coisa que vinha depois. E eles pegaram, eles se submeteram a um sacrifício total. Não deram as costas ao rei, não deram as costas a Deus, deram as costas ao rei e se submeteram até o final. E foram condecorados por isso. Nós chegamos nessa parte em que nós estamos pensando assim, ó, uma pergunta que cabe para a gente pensar. O que cabe, tudo que é parecido e se estamos prontos para rejeitar esses falsos ídolos? Será que nós vamos estar prontos, se por acaso nós vamos ser jogados na prova da fornalha, nós vamos estar prontos para renunciar a isso e continuar firme ao nosso Deus? Gente, é uma sugestão. Vamos aproveitar esse tempo para ficar em casa. Quem já não fez isso, por favor, é uma sugestão, não é um conselho. Vamos entrar em reflexão. Vigiar o tempo todo. Netflix, TV a cabo, internet, tem muita besteira. A gente não pode entrar no embalo, senão a gente se perde.
a gente deixa fazer o principal, né? Orar muito, nós podemos orar bastante. Você está com a sua família, você está com algum irmão pela internet, pode fazer isso também. E ficar pronto, porque talvez um dia você vai ser jogado na fornalha. E se você ficar pronto, jogar a fornalha, pode ser que no meio da fornalha, como os 3 amigos de Daniel, vai ter um Deus lá te esperando. Tá bom, gente? Deus abençoe. Obrigado pela atenção. Cuide-se.